E a gente vai conversar agora com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, para entender exatamente o que aconteceu e como está a situação agora. Secretário, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Patrícia. Eu que agradeço o espaço. Bom dia aos seus ouvintes. Secretário, desde a divulgação das matrículas da rede estadual, e que aconteceu tudo isso, muitas famílias acabaram usando as redes sociais para relatar esses problemas. Que cenário a Secretaria SEDU encontrou depois de toda essa repercussão? A sua fala de apresentação aqui, do contexto, ela é perfeita. É um problema pontual, mas que teve uma grande repercussão. E por que na minha compreensão, teve uma grande repercussão? Porque bate um desespero nas pessoas, e é natural, né? Eu tenho uma filha em idade escolar, por exemplo, e eu posso imaginar o meu susto, a minha angústia, a incerteza que dominaria a mim e a minha família se eu entrasse ali na hora do resultado e eu, morador da Serra, visse que minha filha agora supostamente tem que estudar lá em Marechal Floriano, porque o sistema está apontando que a vaga está lá. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, isso eu já fiz ao longo do dia de ontem, é reconhecer que trata-se de um erro. Ele é um erro pontual, mas gerou grande repercussão, porque, lógico, as famílias se colocaram numa posição de reclamação, de crítica, e é compreensível isso, né? Isso teve a repercussão. Deixar claro que uma coisa é erro num sistema, outra coisa é a política da Secretaria ser esta. E é óbvio que a política da Secretaria não é atribuir vagas a pessoas a uma distância que foge, em alguns casos, até a razoabilidade. Então, não se trata de uma política da Secretaria. Ninguém vai estudar numa escola tão distante, até porque existem escolas mais próximas. É exatamente pelo erro do sistema que o sistema, ao invés de encontrar e atribuir a vaga em escolas mais próximas, ele fez isso em escolas, às vezes, mais distantes. Então, trata-se de um erro, mas plenamente solucionável, né? Então, acho que, primeira coisa, reconhecer o erro, identificar a razão do erro e apresentar as soluções. Acho que a gente vai ter espaço aqui para falar disso. Vamos lá. Quando o senhor fala pontual, a gente teve muita reclamação de pessoas aqui da Grande Vitória tendo que estudar em cidades próximas, né? Mas ainda assim longe para quem precisa de ir para a escola. Isso aconteceu só em relação aos alunos da Grande Vitória ou outros municípios do estado também tiveram? Por exemplo, o Marechal Floriano tem que estudar na Serra? Não, a concentração dos casos foi maior aqui. Evidentemente aqui é mais populoso, né? Metade dos nossos estudantes está aqui na região metropolitana, então é natural que a maior parte das reclamações tenha vindo de Serra e Cariacica, né? Só um contexto mais amplo para você e para os seus ouvintes. Como é que funciona? A chamada escolar é um processo que a gente lança sempre no ano anterior, portanto foi lançado no ano passado, e ao longo de várias semanas nós temos um sistema, ele não é novo, a gente já utiliza ele há vários anos, então, e, obviamente nunca teve problema, né? Você nunca ouviu falar de algo assim, então é o mesmo sistema, é confiável, nada mudou em relação a isso. Por esse sistema, a família e o estudante escolhe 3 escolas, então coloca 3 opções de escola. O sistema muitas vezes já atribui a vaga ali na primeira escola, quando não consegue vai para a segunda opção ou para a terceira, e às vezes, e sempre acontece isso, existe um pequeno grupo que a gente chama de alunos não alocados, porque o sistema não conseguiu encontrar uma vaga nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira escola. Esse grupo é assim de 5, 6 mil pessoas. Por que eu estou chamando de um problema pontual? Porque nós tivemos esse ano 187 mil matrículas. 5, 6 mil pessoas são 3% disso. Então, eu já estou falando de um universo de 3%, né? É amplamente minoritário. Quando eu falo minoritário, não estou diminuindo o problema, não. É lógico, numérico mesmo, né? É lógico, a gente também trabalha para esses 3%. Eu estou só localizando e dando assim um sentido de tamanho, né, do que nós estamos falando. Aí essas pessoas, como elas não conseguiram ser alocadas em nenhuma das 3 escolas que elas inicialmente escolheram, elas são então não alocadas, estão no grupo dos não alocados, todos os anos anteriores a gente fazia essa alocação à mão. Então a gente encontrava uma escola, a mais próxima, então ela escolheu uma, não conseguiu ali, nós vamos encontrar então a segunda mais próxima, ou uma outra que lhe interessa, às vezes pode estar distante, mas ela quer, é longe da casa, mas é próxima do trabalho, não importa. Todo mundo, então, sempre foi alocado assim e nós temos 187 mil matrículas, mas 230 mil vagas. Então, tem vaga para todo mundo. Vaga não é um problema na nossa rede. Nesse ano, exatamente para sair do manual, porque isso dá trabalho, né? Evidente.
nós então fizemos essa alocação de forma automatizada, desses 5, 6 mil alunos. Para boa parte deles, o sistema resolveu normalmente. Só que para um pequeno grupo, o sistema, ao invés de encontrar uma escola a mais próxima, ele, por um erro de parâmetro, colocou uma escola muito distante. Então, é uma parte desses 3% que nós estamos falando, é de uma parte desses 3%. Portanto, é bem pontual mesmo o problema, mas é legítimo e preocupou as famílias, e por isso eu ontem vim a público, ao longo do dia, em vários lugares, para contextualizar isso e para explicar que isso não é a política da secretaria e nem é a decisão final sobre onde vão estudar os alunos. Porque no dia de ontem, dia 8, começou a última fase da chamada escolar, que vai até o dia 20. Essa informação é importante para quem está nos ouvindo. A chamada não acabou. Agora, do dia 8 ao dia 20, é o período de confirmação das matrículas. Ou seja, tudo que o sistema atribuiu, inclusive esses casos, né, que nós estamos falando aqui, que são mais esdrúxulos e chamaram a atenção, eles podem ser confirmados ou não. Então, ninguém é obrigado a estudar lá. E eu presumo que até pela reclamação e por fugir, como eu disse, a qualquer razoabilidade, essas famílias não vão confirmar essa vaga. Elas vão falar, olha, eu quero que a SEDU nos ajude, como sempre fez em anos anteriores nesses casos, a encontrar uma outra escola. E aí qual é o caminho para essas famílias? Procurar a Superintendência Regional de Educação, seja presencialmente, ou por telefone, ou por e-mail. Nós, então, na página da SEDU, que é sedu.es.gov.br, quando você entra nessa página, desde o dia de ontem, até para facilitar a vida de todo mundo, já inicialmente tem um banner, você clica nele, tem toda a explicação que eu estou dando aqui por escrito sobre o que aconteceu e a relação das superintendências, seus endereços, telefones, endereços de e-mail e os municípios aos quais estão ligadas cada superintendência. Então, se a pessoa é da Serra, por exemplo, a superintendência que ela tem que procurar é a superintendência de Carapina, localizada aqui em Vitória, na Praia do Canto, e essa informação está toda ali na internet, na nossa página da SEDU. Como você falou que a chamada ainda está aberta e que vai entrar na fase de confirmação, corre o risco de quem ainda não fez fazer a matrícula e também cair nesse erro? Vocês já estão providenciando o acerto? Vai demorar um pouquinho mais? Como é que está? Para quem ainda está... Não, porque esse processamento, em que nele nós tivemos alguns erros, porque em parte ele funcionou perfeitamente bem, ele foi feito e acabou, quer dizer, a gente não continua usando isso. Daqui para frente é o trabalho manual de alocação das vagas. Então, para aqueles em que o processamento é automatizado, que a gente queria, na verdade, ganhar tempo, né, e tornar mais eficiente o processo. Mas nos casos em que ele deu errado, a gente só vai voltar ao procedimento anterior que a gente utilizou em anos anteriores até este ano, que é fazer manualmente, através da superintendência. Por que é a superintendência, não uma escola da rede? Porque se você for numa escola qualquer, ela não tem uma visão sobre as demais escolas, ela só tem uma visão sobre ela. Então ela não sabe aonde estão as vagas nas outras escolas, ela só sabe da realidade dela. A superintendência está num nível acima, né? Então ela vê todas as escolas daquela cidade, daquela região, daquela regional. Então é por isso que a gente está remetendo as pessoas, como sempre fizemos em anos anteriores, nestes casos, à Superintendência Regional de Educação. O importante, acho que isso está claro a essa altura, é que o processo de chamada escolar, ele é todo informatizado, todo digital, todo feito pela plataforma. Então, 97% dos casos, como eu disse, já foram resolvidos aqui. O que se torna manual são apenas essas situações que o sistema não conseguiu alocar e, nesse caso, pela novidade que nós colocamos esse ano, né, de tentar fazer automaticamente isso, e o erro que isso, em parte, acabou produzindo, de novo, nós vamos voltar ao procedimento manual. Quais os parâmetros deram errado? Porque aconteceu dessa pequena porcentagem aí, ter essa diferença, né, de municípios, né, de distância. Foi uma questão de metragem? Foi uma questão de nomes parecidos de escolas com bairros? O senhor sabe exatamente o que causou isso, secretário? Uma coisa que nós já identificamos foi assim, vamos supor que você, Patrícia, escolheu lá numa das suas das suas 3 opções, uma escola em que tinha curso técnico de logística. Então essa foi a sua opção. Quando você não conseguiu, então e você ficou no grupo de não alocados. Aí quando o sistema foi fazer esse segundo processamento para alocar automaticamente,
Ele, ao invés de procurar uma escola que estava mais perto de você, ele procurou a escola que oferecia o que você pediu, que é um curso técnico de logística. Entendi. E talvez a outra escola que oferecia curso técnico de logística estava a 30 quilômetros da sua casa. Entendeu? Então, o sistema, pelos parâmetros que foram colocados nele, olhou uma coisa que é correta, que é... Mas está fora de ordem. Isso. Então, ele olhou uma coisa que é correta, ou seja, ele olhou o que você queria, mas ele não fez isso com um filtro, como que pensando assim, não, tudo bem, lá tem um curso de logística, mas a escola está a 30 quilômetros daqui, e isso não é razoável. Então, foi um erro que a gente identificou, um erro de parâmetro, coisas que, evidentemente, para outra chamada de 2027 serão corrigidas caso opte-se por manter essa alocação automatizada. Agora, o que eu quero também registrar é que, assim, da onde vem o impacto disso? Quando as coisas são feitas manualmente, isso não tem muito impacto quando existe erro manual, porque os erros são pontuais, né? 1, 2, 3 pessoas. Nós estamos num momento, né, do mundo, das nossas vidas, em que a gente está informatizando, mecanizando, digitalizando tudo. Isso dá ganho de escala, né? Eu consigo fazer agora, não manualmente, mas de forma automatizada, para milhares de pessoas, um procedimento que era feito à mão. Agora, quando acontece um pequeno erro, um bug, um problema em qualquer plataforma, o impacto disso também é muito maior. Então é bom a gente olhar desse ponto de vista, só para entender que um pouco do impacto que nós estamos vendo é o preço também a se pagar numa hora que acontece uma situação indesejada como essa, claro, de um processo de digitalização, de mecanização, de tornar as coisas online. Eu citava para alguém, de ontem para hoje, numa conversa, o caso de Portugal, que estabeleceu um sistema novo de controle migratório para acabar com carimbo no passaporte. E agora, em dezembro, brasileiros relatando, porque deu tudo errado, né? Deu um problema nesse sistema, relatando espera de 5, 6, 7 horas na fila migratória. Então, o que Portugal fez é exatamente o que a gente fez aqui. Bom, identificou, tem um problema, identificou a raiz do problema e tomou uma solução, que lá foi suspender o uso do sistema. Aqui também. Nós, então, até voltando a uma questão sua, não vamos fazer esse procedimento de novo agora, justamente porque ele estava com os parâmetros que produziram essas situações. Então, a gente vai fazer manualmente. Pois é, esse manual, secretário, não dava para voltar com o sistema antigo, porque, de certa forma, os pais agora, como o senhor mesmo falou, vão ter que ir numa superintendência para tentar resolver isso presencialmente. Ou seja, muitos deles, às vezes, não têm tempo. O que era para facilitar, que era o processo digital, vai acabar dando mais trabalho para eles. Não dava para voltar no esquema antigo? Talvez eu não tenha conseguido, então, me explicar. Não existe um trabalho novo, porque nos anos anteriores era exatamente isso que acontecia. Mas essa escolha de alocação eles também não faziam pela chamada escolar no meio eletrônico? Fazia para as 3 escolas. Então. E aí nós estamos falando que as pessoas iam depois à superintendência apenas nos casos, e é dessa ordem, 2, 3%, em que elas não conseguiam nenhuma das 3 opções. Então, elas ficavam não alocadas. Então, o que nós estamos dizendo que as famílias devem fazer agora era exatamente o que já se fazia em 2025, 24, 23. Não há nenhum transtorno a mais, nenhuma novidade a mais, no sentido de piorar a situação das famílias. Isso já acontecia. O que nós fizemos é que tinha o objetivo de melhorar isso, para que elas não tivessem que ir lá. Agora... Parte disso deu certo. São aqueles que acabaram não tendo sucesso, e aí o sistema, com um parâmetro, acabou alocando errado, que terão que ir à superintendência presencialmente, ou por telefone ou por e-mail, mas num procedimento que era o mesmo que já acontecia em anos anteriores. E sem nenhuma reclamação. Observe que nós nunca estivemos aqui com vocês falando sobre isso. Agora, indo à superintendência, é garantido que eles vão conseguir a vaga ou vai existir algum tipo de lista de espera e eles vão ter que esperar um pouco mais? Eu pergunto isso até por conta do prazo, claro, né? Claro. Não, absolutamente. Voltando aos números, nós temos 230 mil vagas na rede e nós tivemos 187 mil matrículas. Então, nós temos uma diferença aqui superior a 40 mil vagas, que estão distribuídas, é claro, por todo o Espírito Santo. Então, não existe um problema de vagas na rede estadual, nem neste ano, nem em anos anteriores. Você não conhece nenhuma pessoa que não está estudando por falta de vaga na rede estadual. Nós, inclusive, e na minha gestão, criamos uma gerência de busca ativa escolar.
Ou seja, a gente tem uma política com uma gerência na Secretaria de Educação para buscar alunos que abandonaram a escola. Não faria, eu estou trazendo esse exemplo só apenas para dizer, que não faria o menor sentido nós termos uma política de busca ativa se fosse o caso de eu trazer um estudante para uma rede que não tem vaga. Então, tem vaga. E o nosso interesse, inclusive, é que quem abandonou a escola volte a estudar. O que é importante deixar claro para todos os que estão nos ouvindo é que talvez não existe vaga na escola que você quer. E isso também é fácil de a gente compreender. Nós não temos como garantir que todas as pessoas que querem estudar numa escola estudem naquela escola. Vou dar um exemplo fácil de a gente compreender. Aqui em Vitória, nós temos uma escola que é muito demandada. Todos os anos tem muita gente querendo estudar lá, que é a escola Renato Pacheco, em Jardim Camburi. Então, ela absorve muito da demanda que tem ali em Jardim Camburi. Mas pessoas de bairro de Fátima já não conseguem entrar na escola, porque Jardim Camburi e o critério da proximidade, né, com a escola é um critério importante, já preenche, essa população ela já preenche as vagas que tem na escola. Então, muitas vezes, parte da reclamação que a gente está escutando agora, e que sempre existiu até em anos anteriores, é daquela pessoa que mora em bairro de Fátima, em Jardim da Penha, próximo de Jardim Camburi, para quem não conhece aqui os bairros de Vitória. E a pessoa fala, puxa, eu tentei aqui Renato Pacheco e não consegui, falta vaga. Não falta vaga. Aquela escola não consegue absorver toda a demanda. Aí como é que a gente faz? Nós vamos então para a segunda escola mais perto. Nós temos em bairro de Fátima ali o Clotilde Rato, nós temos na Praia do Canto o Irmã Maria Horta. Tem outras escolas próximas, eu estou falando de 1-2 quilômetros, é coisa próxima. Então muitas vezes a reclamação que chega e que a gente escuta é de gente que fala, está faltando vaga. Não está, e não existe esse risco que você falou. Ou seja, depois do dia 20, quando acabar o período de confirmação, todas as pessoas estarão matriculadas em alguma escola. E mesmo nos casos em que por qualquer razão isso não acontecer, existe vaga para todas as pessoas estarem matriculadas e tempo suficiente. Porque do dia 20 ao início do ano letivo, que é no dia 4, a gente ainda tem 15 dias. Então, assim, não há nenhum risco, eu quero garantir isso, deixar isso muito claro, nenhum risco de alguém ficar sem vaga, de alguém não ter vaga na rede estadual, ainda que não seja na escola que a pessoa escolheu, mas também não há nenhum risco de a pessoa ter que estudar tão longe, porque caso ela não consiga na escola que ela quer, existe uma segunda escola mais próxima que tem vaga, uma terceira escola mais próxima, ou seja, ninguém precisa trocar de município, percorrer grandes distâncias, isso é um erro, isso não é a política da secretaria, nunca foi, né? Eu já sou secretário, já estou no meu 8º ano como secretário, então já tenho uma trajetória aqui, nunca foi assim, nós não vamos implementar uma política equivocada agora, né? Então, trata-se de um erro pontual que eu estou aqui esclarecendo e assegurando às famílias que tem vaga e todos podem ficar tranquilos em relação a isso. 2 ouvintes conosco, o Leandro Firmino, dizendo que é coordenador de uma escola em Cariacica, da rede de Cariacica. Os estudantes do 9º ano foram para o ensino médio e todos os 93 estudantes conseguiram vagas na rede estadual, perto de suas casas. Ele disse que ficou todo mundo até surpreso com essa agilidade, quando eles entregaram o bilhete dos estudantes, informando que eles já haviam já tinham escolhido, né, as vagas deles. Então, mesmo sendo Cariacica e Serra principalmente, como o senhor falou, até estudantes de Cariacica conseguiram, segundo o Leandro. E o Sérgio Magés, que está conosco aqui também, dizendo que esse problema até pontual, como o senhor falou, pelo universo, pela quantidade de pessoas em relação ao todo, ele diz que não foi só na Grande Vitória, mas aconteceu também em Colatina, Linhares, Aracruz, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Laranja da Terra. Ele diz que esses aí ele recebeu informação de que deu problema também na matrícula. O Sérgio Magés até gravou um vídeo ontem, mas é um vídeo de muitas desinformações, né? Não sei se é a falta de compreensão dele ou alguma intenção mesmo de criar uma confusão num cenário onde a gente, na verdade, precisa de equilíbrio e muita transparência. Mas eu não falei em nenhum momento que é só aqui, não. Eu falei que o problema maior aconteceu aqui. Mas sim, nós tivemos problemas em outros lugares muito pontual. Secretário, obrigada, viu, por conversar conosco. Aliel Hernandes chegou aqui agora dizendo, olha, minha filha foi selecionada para uma escola próxima de casa, mas não era nenhuma das 3 que ela tinha escolhido. Nesse caso, tem opção manual de tentar a vaga em uma das que ela escolheu?
Não, aí nesse caso, nós temos uma outra coisa que essa família pode, ela não precisa nem, ela pode confirmar a matrícula nessa escola, mas ela pode escolher também ficar na lista de suplência na primeira escola que ela pediu, mas não conseguiu vaga. Essa abertura que você me deu agora com a pergunta é importante, porque veja bem, vou pegar o Renato Pacheco de novo, vamos supor que lá tivesse 1.000 vagas. Nós estamos num período de confirmação da matrícula, mas só 900 pessoas confirmam suas matrículas. Então, elas abriram 100 vagas, você concorda? Sim. Aí aquelas pessoas que não tinham conseguido se matricular ali, porque a escola estava cheia, elas ficam numa lista de suplência. E a gente começa, então, a chamar um a um, na ordem, evidentemente, até preencher essas 100 vagas que ficaram abertas. Caso a filha dele, nesse exemplo que eu dei, né, hipotético, estivesse ali entre as 100 primeiras da lista de suplência, então ela entra, mesmo num primeiro momento não tendo conseguido a vaga nessa escola. Então a lista de suplência é uma possibilidade para quem fala assim, não, eu não vou confirmar nessa escola que eu consegui, não, eu vou preferir esperar mais um pouco. Mas se acontecer lá no dia 20 de, poxa, não confirmei na escola que eu consegui e também não consegui entrar na lista de suplência, não tem nenhum problema, porque a gente continua tendo vaga na rede. Então a gente faz uma procura manual de uma escola que tenha a vaga e sua filha, seu filho vai continuar estudando da mesma maneira. Então, em nenhuma circunstância, alguém ficará sem estudar na rede estadual dentro de uma razoabilidade, que é isso que esse erro que nós tivemos ontem fugiu completamente por colocar pessoas até em outros municípios ou num mesmo município, mas a uma distância muito longe da sua casa. Secretário, obrigada por conversar conosco e responder os nossos ouvintes nessa sexta-feira. Eu que agradeço, Patrícia. Um abraço. Um abraço, até a próxima.